Boa tarde, começa agora mais uma entrevista InfoMoney. Recebo hoje o Daniel Wicks, economista-chefe da Guard Asset, Carlos Melo, cientista político e professor do INSPER. Muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Agora a gente está no meio da votação no Senado, já passou de 8 horas de votação, começou próximo às 10 horas, né? Processo de votação. Exatamente. E queria começar com você, Daniel. A gente tinha tudo para ter uma semana calma no mercado. Parecia que já estava com o processo dado, o placar dos jornais já estavam marcando uma possibilidade que o impeachment realmente fosse aprovado no plenário. E a semana se transformou num tremendo caos, né? A começar com a decisão do Waldir Maranhão, que tumultuou todo o pregão de segunda-feira. Como que o mercado vai acordar amanhã? A gente não sabe ainda qual vai ser o placar da votação, mas como que assim, estão os nervos do mercado nessa semana, ou principalmente hoje, né, que é o dia da votação? Eu acho que assim, passado o susto do Waldir Maranhão, o mercado voltou para esse bom humor, imaginando hoje que você vai passar com certa folga o afastamento da presidente Dilma. Então, dado isso, eu acho que uma coisa que a gente pode olhar, imaginando assim, mais em curto prazo, é qual o tamanho da folga que o Temer vai ter na votação, né? Então, se você imaginar que já tiver mais do que 54 votos, talvez o mercado continue animado, meio fazendo isso aí uma proxy para um futuro apoio do governo Temer, né? A depender dos votos, do placar da votação hoje. Isso. E Carlos, a gente estava conversando até antes de iniciar a entrevista. A gente vê o governo Dilma, de certa forma, tranquilo com essa situação, não mostrando ainda, não se mostrando derrotado ainda. Você acha que eles acreditam num cenário de reversão, talvez não nesse processo de aprovação do afastamento dela, mas nesses 180 dias, caso ela seja afastada? O que resta para o PT, de certa forma, é torcer para um revés desse período do governo Temer, para que haja uma mudança de humor, não é? Eu acho pouco provável, mas é o que resta para o PT. Agora, existem elementos para que você, de fato, tenha problemas, né? Porque, embora o que se ouve do eventual governo Temer na área econômica seja um arranjo bem interessante, não é? Meirelles dialoga com o mercado e com a economia, enquanto que o Jucá vai dialogar com a política e, sobretudo, com o Congresso, coisa que você não tinha na dupla Levi e Barbosa, não é? Você, por outro lado, você tem um Congresso que ele está muito desorganizado, né? Esse caso do Waldir Maranhão dessa semana, e a parte da bizarrice do que ocorreu mostra que você tem um Congresso com 513 deputados, você tem uma Câmara dos Deputados com 513 deputados, sem direção. As lideranças são muitos partidos, muitas lideranças, nem todos lideram de verdade, né? Você tem um conflito, você tem um potencial de conflito grande. O eventual governo do Temer, ele vai ter que conquistar, a maioria ele terá, mas ele vai ter que perceber o seguinte: ele precisa primeiro de 257. 257 lhe garante uma certa tranquilidade para que ele não tome bola nas costas, quer dizer, que não tenha uma MP que não seja aprovada, que não tenha uma pauta do fim do mundo, como a Dilma sofreu. Então, 257 lhe dá essa tranquilidade. Depois disto, não antes, mas depois disto, é que ele vai precisar ter 308 para avançar, né? Para fazer reformas. Previdência, alguma coisa no campo tributário, a questão da aumento de impostos, CPMF, a DRU, essas questões todas. Então, veja, você vai ter que ter estratégia. Se o governo for para uma relação de simplesmente querer ter 400 votos, aquele hegemonismo que o PT um dia acreditou que teria, entendeu? E sentar em berço esplêndido, pode tomar revés.
E agora falando, antes de a gente entrar nessa questão da equipe mesmo, como que ele pode montar a sua equipe econômica, na sessão de hoje, quantos votos você acha que poderia passar esse processo? Olha, é muito impreciso. Certamente vai ter mais do que 41, que é o necessário. Tem gente falando em 51. A Eurásia falou entre 55 e 56. Mas veja, digamos que tenha 55, que é mais do que o necessário para o afastamento definitivo. Essa é uma fase do processo. Você tem até 180 dias pela frente. Você tem... A política não acontece antes nem depois. E em política tem uma coisa que às vezes os matemáticos precisam perceber, né, que não existe ceteris paribus. Não tem o tudo mais constante. Você tem uma inconstância muito grande. Então, o que nós vamos ter que fazer é observar esses movimentos de inconstância, não é? Até para que você possa minimamente prever o dia de amanhã. E Daniel, do lado, pensando mais em bolsa, muito se falou que esse impeachment já estaria precificado na bolsa, mas ainda teria um certo espaço, alguns investidores externos estariam esperando realmente sair essa decisão de hoje para poder aplicar no Brasil, dada a incerteza comprovada essa semana que tem todo esse processo por aqui. Você acha que passando a sessão de hoje, a chance da Bolsa ganhar um fôlego a mais tem grandes chances da Bolsa ganhar um fôlego a mais? Na verdade, eu acho que assim, é menos importante a decisão de hoje, e eu acho que o mercado vai focar, e tem focado mais, como vai ser esse governo Temer, né? Que é o que a gente estava discutindo antes. Assim, no final das contas, acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quais as condições que esse governo terá de passar no Congresso as medidas necessárias. Então ele vai escolher algumas prioridades. Obviamente tem algumas urgências aí, da nova meta, né, e a DRU, etc., mas alguma coisa estrutural ele vai tentar passar. Então a gente imagina uma idade mínima, vai começar essa discussão, limite de gasto, limite de dívida, que seja. Então assim, ele vai pegar ele tem pouco tempo e vai tentar passar. Então acho que assim, mais importante de qual a votação, etc., dia após dia, a gente tentar entender quais são essas probabilidades, se elas estão subindo ou caindo. Então, no final, é olhar qual é a receptividade do Congresso frente a esse novo governo, né? Acho que esse é o grande X da questão. E na escolha dos ministros, qualquer coisa diferente do que já vem sendo comentado, Henrique Meirelles para a Fazenda e o Ilan, que agora já é um nome cotado já praticamente para o Banco Central. Qualquer coisa diferente disso aí, o mercado interpretaria como não posso colocar tragédia, mas como um ponto negativo do... É que eu acho assim, o Meirelles já está falando como ministro da Fazenda, né? Ele já foi escolhido, né? Eu acho que seria uma surpresa muito grande se ele não fosse, dado que, enfim, ele se reúne com o Temer todo dia e já fala como ministro. A questão do Ilan no Banco Central, assim, está praticamente definida. Mas se não for ele, vai ser um outro nome equivalente de qualidade similar, ou seja, um nome com maior credibilidade frente ao mercado. Então eu não acho que daí viria algum tipo de surpresa. Assim, se pensar nos riscos que eu olho, pensando no curto prazo, eu vejo alguma coisa no STF de repente atrapalhar. Eu acho que é um risco de cauda, mas acho que pode, enfim, a gente nunca sabe, o PT está... enfim, chovendo liminares lá no STF. E a outra nesse primeiro mês, 2 meses de governo, algum tipo de tropeço no Congresso. Então, acho que, dado que o mercado, né, está olhando com bons olhos essa probabilidade de passar essas medidas mais importantes, eu acho que se você tiver um tropeço aí sim você pode ter uma reversão grande do otimismo do mercado que a gente está vendo até agora. E o foco, a questão central agora seria o combate aos gastos públicos e alguma reforma na Previdência. Vocês acham que seriam as principais áreas de atuação do Temer assumindo a presidência? Quando você pensa em sinais para o mercado, sim. Eu acho que tem isso, quer dizer, na verdade, retomar a ideia de responsabilidade fiscal. Né? Me parece que esse é um jogo importante. Até mesmo na inevitável negociação que vai ter que se fazer com estados e municípios. Que essa é uma grande bomba. Quer dizer, e que vai ter que negociar, eu não tenho a menor dúvida.
Agora, você tem, como tudo na vida, tem um jeito certo e um jeito errado de fazer. O jeito errado é simplesmente ir lá e mudar indexador, aquela história de juros simples, juros, aquilo não faz o menor sentido. Se você for por esse caminho, é o jeito errado. Agora, o jeito certo é se você estabelece novos parâmetros. Olha, tá bom, vamos renegociar, mas qual é o ajuste que você vai fazer? Como é que está a tua folha? Como é que está o teu gasto? Como é que está a tua arrecadação? Como é que a máquina... Quer dizer, reestruturar a ideia de responsabilidade social, de responsabilidade fiscal no Brasil. Não é? Esse é um aspecto importante. Agora, o ato falho que eu cometi não foi à toa, porque o Brasil não se limita ao mercado, existe uma sociedade. Não é? Sinalizar também para a sociedade algumas coisas são muito importantes. Primeiro, que as políticas sociais não vão ser abandonadas. Não é? Ao contrário que é o do que o PT vem atacando nesses últimos dias. O PT ataca isso, mas ao contrário do que o senso comum às vezes compreende, as políticas sociais elas são relativamente baratas. Vale a pena você continuar, até em nome da tranquilidade social. E até em nome do momento econômico que nós vivemos, com desemprego, com aperto e tudo mais, você precisa disso. Não é? A parte disso também não é só o mercado e também não é só a política social. Tem a questão política estrito sensu. Esse sistema político ele está corrompido, tem a Lava Jato. Eu acrescento o que o Daniel falou em termos de elementos ali atritantes, a Lava Jato também. Então o problema pode vir do Supremo, o problema pode vir num escorregão no Congresso, mas pode vir da Lava Jato. De repente atingir uma figura central no novo governo, isso desorganiza, isso pode ser um grande problema. Então você vai ter que dar respostas também para a questão política, né? A questão moral. E até a escolha de ministros que poderiam estar ali investigados na Lava Jato poderia ser um tem problema. isso, mas a questão do Jucá, eu acho que é uma o Jucá é a figura mais emblemática. Aliás, o Jucá hoje, eu até brinco que parece que o nome dele mudou, né? É Romero Jucá, vírgula, implicado na Lava Jato. Todo mundo sempre faz esse aposto ao nome do cara. Então, veja, aí você já tem uma precariedade. A troca do PT pelo PMDB não significa um ganho moral extraordinário. Você pode ter um ganho de operação, mas não um ganho moral. Então, e até a questão do saldão dos ministérios, que também foi uma questão que eu acho que entrou em pauta nas últimas semanas para o Temer e que ficou mal. Exatamente. Que ele teve que recuar. Porque mal. No padrão de até sexta-feira da semana passada, você não teria redução do número de ministérios, não é? E você teria aquela festa, o PRB com ciência e tecnologia, e assim vai, porteira fechada para cá, para lá. Então você precisa limitar ali você precisa colocar parâmetros de que a coisa não é assim. Então, veja, o problema que nós temos, né? A sociedade, como ela está, ela tem um aspecto de mercado, ela tem um aspecto social e ela tem um aspecto político. Você vai ter que fazer num campo minado, porque... Você vai ter que fazer essas três coisas funcionarem, entendeu? E qualquer passo errado numa dessas, ele pode desandar. Vulnerabiliza o outro. Uhum. Quer dizer, o mercado, se o mercado azeitar, funcionar, você tem uma grande melhora no campo social e você tem uma menor pressão no campo político. Isso é verdade. Mas se a política funcionar, você tem um grande ganho no mercado e você vai ter melhora no social. E se o social passar a ter os tais feel-good factors, não é? Você diminuiu a pressão no político, logo você tem uma melhora no mercado. Você precisa perceber que essas questões, elas têm uma relação de interdependência, não é? Que não pode ser obliterada, não pode ser esquecida. Agora, com qual força política o PT, se a Dilma sair, ele chega nessa fase, Temer? Então, qual força política, tanto para atrapalhar um governo Temer, ou força para mobilizar movimentos sociais nas ruas? Então, com que força o PT chega hoje? O PT chega muito desgastado, não é? Para o bem ou para o mal, chega muito desgastado, chega enfraquecido. Eu diria para você que setores muito mais orgânicos só é que tem se mobilizado, né? Você olha para as ruas, até é uma surpresa, porque é muito menos do que poderia se esperar um ano atrás, quando você imaginava que, na eventualidade do impeachment, né? Até é surpreendente esse pouco. Mas veja... Ontem tiveram alguns atos isolados, mas
Tá bem, é menos do que a gente esperava. No entanto, isso é hoje. Né? Hoje é o vale, é o momento mais profundo de desgaste do PT, que é o impeachment da Dilma. Não é? Nós não sabemos amanhã como será. Se a Lava Jato continuar atingindo o PT continua desgastando. O que vai ser do presidente Lula, o que vai ser da direção do PT. O PT continua E essa questão da cassação do Delcídio Amaral também colocou o Lula numa posição desconfortável. Mas que o PT vibrou também com a cassação do Delcídio Amaral. Agora, se a Lava Jato continua atingindo o PT continua se desgastando. Agora, se a Lava Jato passa a atingir o PMDB, se a economia patina, então você pode imaginar que o que hoje é muito fraco, o que hoje é muito, muito frágil, pode se robustecer nos próximos meses. A nossa questão é o seguinte, eu entendo esses movimentos do mercado, eu sei exatamente o que funciona, eu tenho 20 anos de experiência nessa coisa. Quer dizer, é natural que o mercado olhe e encontre sinais mais promissores do que nós tínhamos. Isso é natural. E que ele haja dentro dessa perspectiva. Agora, nós teremos que ter uma análise muito requintada do dia a dia, né? De elementos que vão aparecer para a gente no dia a dia que podem confirmar essa perspectiva otimista ou podem transformar essa perspectiva otimista. O que o mercado vai ter que fazer foi algo que ele deixou de fazer nos últimos anos, sobretudo quando se imaginou que o Brasil tinha chegado à racionalidade econômica, dos fundamentos macroeconômicos, etc. O mercado vai ter que vigiar o governo como fazia no primeiro e no segundo mandato do Fernando Henrique. Nós voltamos para aquela situação. E a cada movimento do Temer, ou positivo ou negativo, o mercado... Positivo, o mercado fica eufórico, negativo, o mercado se frustra. É natural. Eu acho que assim, no começo o mercado está dando uma colher de chá aí. Exatamente. Assim, mas tem que mostrar trabalho, né? Eu acho que, dado que os desafios fiscais são gigantescos, e ele vai ter que fazer um trabalho hercúleo, enfim, existe um risco de você se decepcionar, mas acho que no começo o mercado está, enfim, acreditando e botando uma ficha nesse novo governo Temer. E agora, olhando já para o plano econômico do PMDB mesmo, no governo Temer, a gente vê hoje o dólar enfraquecido, testando a casa de 3,50, muito se fala do dólar possivelmente chegar aos 3,30. Mas quando se olha mais a fundo no plano econômico do Temer, também o plano mostra que ele não queria, o dólar tão desvalorizado. Seria interessante manter um pouco mais acima. Você acha que... Uma parte dos seus aliados não querem, não é só o Temer. Ministro, inclusive. Ministros. Você acha que o Temer assumindo, passando essa euforia do mercado, o dólar ele pode voltar para uma casa um pouco mais acima, para voltar também a ser competitivo com as exportações? Eu acho que, por mais que o governo queira, e eu acho que ele tem, no curto prazo, ele tem esses estoques de swaps para sair, evitar uma apreciação excessiva do real, eu acho que se você tiver esse governo bom, essa hipótese de governo bom ela acontecer, vai ser muito difícil você não testar níveis mais baixos do câmbio. Porque aí você vai começar enfim, ter novos fluxos de capitais, ingressos em bolsa, em renda fixa, etc. Você tem a questão da repatriação também, que é importante, que pode ter ninguém sabe direito qual é o tamanho disso daí, pode ter um fluxo de dólar significativo. Então, acho que assim, essa melhora vai passar por um Banco Central que irá desmontar os swaps, mas o câmbio acabará testando níveis mais baixos. Eu acho que o governo, esse novo governo e essa nova equipe não botaria uma linha na água e falar assim, o câmbio não passa daqui, porque eu acho que, de certa forma, eles vão tentar voltar ao velho tripé macroeconômico, que o câmbio flutuante é uma perna importante. Obviamente que você tenta suavizar o movimento e evitar exageros, mas eu acho que ir contra esse movimento de uma forma muito brusca, eu acho que isso o Banco Central não faria. Por isso que o nome do Banco Central é fundamental. Exato. Para não se dobrar a pressão política que pode vir. E deverá vir, né? Virá. Conhecendo. Claro, virá.
E você trabalha com algum patamar de dólar para o final desse ano? É o que a gente trabalha lá na Gard, a gente trabalha com dólar 3,60, mas assim, pensando, obviamente a gente vai ter que analisar se esse governo vai dar certo ou não, mas eu consigo visualizar assim um vale para depois você voltar para uma taxa um pouco mais depreciada. Acho que assim, resumindo, acho que o que o Banco Central deveria fazer, e o governo, é de fato aproveitar esse momento melhor de inflação e do câmbio também ajudando as expectativas, capitalizar isso. Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir cortar a taxa de juros de forma até mais forte do que o mercado tá colocando. O mercado coloca uns 250 pontos de queda de juros. Eu acho que se o governo for paciente, conseguir capitalizar essa melhora do ambiente, o ganho de credibilidade do novo Banco Central, de uma nova equipe que vai passar aos poucos para as expectativas, ao mesmo tempo que você vai ter um câmbio mais apreciado, te ajudando também nas expectativas, isso pode abrir um espaço de queda mais forte de inflação que vai ser seguido por uma queda mais forte ainda de taxa de juros. Diminuindo o diferencial de taxa de juros com o resto do mundo, eu acho que isso daí pode tirar um pouco desse ímpeto de apreciação, mas acho que o caminho aprecia antes e depois você volta para um espaço ainda para mais queda do dólar frente ao real, para depois voltar para o nível mais alto. E, Carlos, para a gente encerrar a nossa entrevista, quando que a gente vai saber se o governo Temer vai dar certo ou não? Eu acho que tem alguns sinais importantes. Primeiro, o calendário é péssimo, né? Você tem um recesso aí no meio, que não deveria ter, mas também não ter o recesso pode ser um sinal complicado, de desespero. Você tem um recesso, você tem uma Olimpíada, você tem uma eleição. Né? Tudo isso é desmobilizador. Né? E eu concordo que algumas medidas constitucionais, algumas medidas de 308 votos, vão ter que ser aprovadas. Mas em quanto tempo que ele vai precisar? Olha, aí varia muito, né? Eu tenho... Poderia chutar qualquer número, mas eu acho que aqueles clássicos 100 dias, né, para se testar um governo, no caso do Temer, eles são reduzidos, porque não é uma situação normal. Então, quando você fala de um novo governo, nos primeiros 100 dias, para você fazer um balanço, reduz isso a metade, a um terço, 30 dias, 50 dias, para já ter dado sinais eloquentes. Um mês para mostrar... vamos ser condescendentes, vai. Um mês e meio, 2 meses, vai. Para mostrar o que ele veio. É isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui, mais uma Infomania Entrevista. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada a todos e uma ótima quarta-feira.